Seja muito bem-vindo ao audiolivro Espiritismo versus Ramaticismo, parte 9, capítulo 10, Kardec e o perigo dos espíritos pseudo-sábios. Abre aspas. Ora, a experiência mostra que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Os que são francamente maus são facilmente reconhecíveis, mas há também os meio-sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria, de ciência e de sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. Separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradita, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Fecha aspas. Não basta ser espírito, Allan Kardec. Abre aspas. Mas, dirão certos críticos, não tende, pois, confiança nos espíritos, uma vez que duvidais de suas afirmações? Como inteligências libertas da matéria não podem levantar todas as dúvidas da ciência, lançar luz onde reina a obscuridade? Esta é uma questão muito grave que se prende à própria base do Espiritismo e que não poderíamos resolver neste momento sem repetir o que já dissemos a esse respeito. Não diremos senão algumas palavras para justificar as nossas reservas. Responder-lhe-emos de início que se tornaria sábio a bom preço se não se tratasse senão de interrogar os espíritos para conhecer-se tudo o que se ignora. Deus quer que adquiramos a ciência pelo trabalho e não encarregou os espíritos de nos trazer tudo pronto para favorecer a nossa preguiça. Em segundo lugar, a humanidade, como os indivíduos, tem sua infância, sua adolescência, sua juventude e sua virilidade. Os espíritos encarregados por Deus de instruírem os homens devem, pois, proporcionar seu ensinamento para o desenvolvimento da inteligência. Nunca dirão tudo a todo mundo e esperam, antes de semear, que a terra esteja pronta para receber a semente para fazê-la frutificar. Eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não foram os nossos pais, que eles também interrogavam os espíritos. Eis porque verdades pelas quais não estamos maduros não serão ensinadas senão àqueles que virão depois de nós. Nosso erro é crer-nos chegados ao topo da escala, ao passo que não estamos ainda senão na metade do caminho. Dizemos de passagem que os espíritos têm suas maneiras para instruírem os homens. Podem fazê-lo, seja comunicando-se diretamente com eles, o que fizeram em todos os tempos, assim como provam todas as histórias sagradas e profanas, seja encarnando-se entre eles para ir cumprir missões de progresso. Tais são esses homens de bem e de gênio que aparecem de tempos em tempos como luz para a humanidade e lhe fazem dar alguns passos à frente. Vede o que ocorre quando esses mesmos homens vêm antes do tempo propício para as ideias que devem propagar. São desconhecidos quando vivos, mas o seu ensinamento não se perde. Depositado nos arquivos do mundo como um grão precioso colocado em reserva, um belo dia sai do pó no momento em que pode dar seus frutos. Desde então, compreende-se que se o tempo requerido para difundir certas ideias não chegou, interrogar-se-ia os espíritos em vão. Eles não podem dizer senão o que lhes é permitido. Mas é uma outra razão que compreendem perfeitamente todos aqueles que têm alguma experiência do mundo espírita. Não basta ser espírito para possuir a ciência universal. De outro modo, a morte nos tornaria quase iguais a Deus. O simples bom senso, de resto, recusa-se a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante ou de um mau, desde o momento que esteja livre da matéria, esteja no nível de sábio ou do homem de bem. Isso não seria racional. Há, pois, espíritos avançados e outros mais ou menos atrasados que devem percorrer mais de uma etapa, passar por numerosos e severos exames antes de estarem despojados de todas as suas imperfeições. Isso resulta que se encontram no mundo dos espíritos todas as variedades morais e intelectuais que se encontram entre os homens, e muitas outras ainda. Ora, a experiência prova que os maus se comunicam tão bem quanto os bons.
Aqueles que são francamente maus são facilmente reconhecíveis. Mas há também entre eles os meios sábios, os falsos sábios, os presunçosos, os sistemáticos e mesmo os hipócritas. Aqueles são os mais perigosos, porque afetam uma aparência de seriedade, de sabedoria e de ciência, a favor da qual debitam frequentemente, no meio de algumas verdades, de algumas boas máximas, as coisas mais absurdas. E para melhor enganarem, não temem em se ornarem com os nomes mais respeitáveis. Distinguir o verdadeiro do falso, descobrir a fraude escondida sobre uma parada de grandes palavras, desmascarar os impostores, eis aí, sem contradita, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Para superá-la, é preciso uma longa experiência, conhecer todas as astúcias das quais são capazes os espíritos de baixo estágio, ter muita prudência, ver as coisas com o mais imperturbável sangue frio e se guardar, sobretudo, contra o entusiasmo que cega. Com habilidade e um pouco de tato, chega-se facilmente a ver a ponta da orelha, mesmo sob a ênfase da mais pretensiosa linguagem. Mas infeliz o médium que se crê infalível, que se ilude sobre as comunicações que recebe. O espírito que o domina pode fasciná-lo ao ponto de fazê-lo achar sublime, o que frequentemente é simples absurdo e salta aos olhos de todos, menos aos seus. Fecha aspas. Em um livro dos médiuns, lemos sobre as técnicas de fascinação utilizadas por boa parte dos espíritos pseudo-sábios. Abre aspas. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem como um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem os que são por eles enganados, os defendem, dizendo, bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Fecha aspas, capítulo 23, item 246, da obsessão. E abordando a necessidade imperiosa da análise crítica das comunicações dos espíritos, Kardec alerta, abre aspas, reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade num espírito. Fecha aspas.